São Gonçalo de Amarante, São Gonçalo de Amarante, foi protetor dos violeiros. O Homem da Viola e a Própria, prefácio da primeira edição de Norado Vale. Trabalho muito especial este Retrato de Mim, fôlego de grande fazedor. Romildo Santana mostra mais uma faceta de seu amor às coisas do povo no recente A Moda é Viola, ensaio do cantar caipira. A Voo de Pássaro enfoca 40 anos de literatura oral popular em seus mais sensíveis momentos. Romildo diz coisas sábias. Discorre sobre o mais povo dos homens do povo, e seu criar solitário, sua sensibilidade. É a lucidez que faz Romildo perguntar a si, a nós, cadê o humano? Nesta moda sertaneja, eu quero dizer cantando ao povo dos quatro cantos da minha grande nação. A música, ela tem um poder encantatório para a humanidade. Para a humanidade, em qualquer tempo. É uma das características do DNA humano, é a música. E é a música também uma das formas de arte que mais se aprofundam nas querências e nos gostares e nas ansiedades e nos medos das pessoas. Por isso que o Mário de Andrade fala que se você quiser saber profundamente a cultura de um povo, presta atenção na música desse povo, porque lá estão as características essenciais que fazem desse povo, esse povo, que fazem do Brasil, o Brasil. Me lembro e tenho saudade do tempo que eu fui solteiro, lá no estado de Minas, fui um grande catireiro. Eu digo com vaidade, minha doce mocidade. Na música caipira, um dos heróis é o violeiro, é o cantador, é o poeta. É aquele que derruba o outro, é aquele que enaltece o outro, é aquele que emociona as plateias. E por isso ele é um ser distinguido no meio social onde ele vive, os meios populares, etc. Olha, do Violeiro Herói, eu quero ler aqui uma estrofe do Lorival dos Santos, e é um pagode feito com o Tião Carreiro. Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do gaio. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, lá de sede eu não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, chora viola.
como gato por lebre, não compro cipó por laço. Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó. Chora viola. Isso aí é bem o eu eufórico, né? O conquistador, o sujeito poderoso que é o cantador. E às vezes ele se utiliza da música para dizer o que ele é. Então ele fala, olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, com o peito cheio, né? Noite, o sol é dono do dia. Admiro as mulheres que gostam de cantoria. Mato a onça, bebo sangue, furo a terra e tiro o ouro. Quem pode aguentar saudade, não aguenta desaforo, chora viola. A moda caipira de raízes pressupõe a viola caipira, um instrumento amargurado que chora, pois antes de ser viola em sua fecundidade lúdica, deliciante, liga-se ao encadeamento de 3 estados interiores, que estão na base ameríndia, africana e ibérica da cultura. Os antigos romances da Península Ibérica, Portugal e Espanha, eram acompanhados por um instrumento chamado vihuela, viola. E ela é o instrumento que ao descer dos palácios feudais, das aristocracias feudais, isso mais ou menos no século XII, 1100 e pouco, ela adquire uma forma própria. Lá nos palácios, lá em cima, nas altas esferas, o instrumento mais usual era o oud. E nós estamos aí num período de muita influência árabe. Os árabes ficaram 8 séculos na Península Ibérica. A gente não está falando árabe agora por uma questão de religião, né? Porque era proibido falar em línguas árabes. Pois bem, então o al-ud, que é o alaúd, quando ele desce, ele entra no meio do povo, o povo começa a fazer artesanalmente o seu instrumento. Então, dessa maneira, nós temos o aparecimento da vihuela. E, obviamente, que trouxeram o instrumento que estava no coração deles.
Pero Vaz de Caminha, quando escreve a famosa carta, ele não cita viola, porque talvez seria até uma redundância ele escrever para o rei Dom Manuel que eles tocavam viola, porque era o normal. Mas com certeza as cordas da viola vieram zunindo na travessia do Oceano Atlântico e chegaram aqui no Brasil. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, por exemplo, Padre José de Anchieta, se utilizaram da viola como instrumento de catequização, mas também de levar uma coisa que é muito próxima da religião, que é a arte. A arte, ela nasce religiosamente. Até por isso que a gente fala assim, arte religiosa e arte profana. Profano significa fora do templo. Moçada boa! Tá bonito, o irmão patrão já tá chorando, irmão, não chora não, patrão, não, ele vai chorar também. Repara bem quem tá chegando, patrão. Patrão, vai ficar joia, molecão! Ô, moçada feia da cara bonita. Olha, gente, dá licença, meu patrão, escuta o que eu vou falar. O senhor põe a bandeira aqui, que agora não vai deixar. Dia de Reis é uma tradição religiosa que vem do Portugal de 1530. Lá nasceu a primeira encenação em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo. E veio para o Brasil, e aqui ela se tornou uma tradição religiosa porque os menos favorecidos, que têm bastante fé, faz suas promessas, recebe seus milagres, recebe cura. E, enfim, é uma tradição religiosa que sai do dia 25 ao dia 6 de janeiro, e nós está dentro dessa tradição desde o tempo do meu bisavô, tataravô. São tudo pessoas que trabalham para que a Folia de Reis também não acabe. Eu torço para que isso nunca acabe. Viu? Então o que eles trazem? Eles trazem a estrutura do antigo romance peninsular ibérico, que conta uma história que tem começo, meio e fim, né, para contar a história dos santos. O catolicismo brasileiro é um catolicismo santorial. O santo é uma coisa muito, muito forte, e não é um santo que fica lá no céu, é um santo que convive diariamente com a gente, né? Para contar a história dos santos, para contar a história de Jesus, mas também como instrumento lúdico, como uma coisa lúdica, de diversão. E dessa maneira que nascem os primeiros cantares brasileiros, que acabou virando o cantar caipira. O jeito de tocar viola a gente não aprende. Não precisa a escola, tem que vir do berço. Nem rezando um terço se conhece a manha da arte tamanha de ser violeiro. Cantar vi de moda, sem querer dinheiro, não me incomoda. Eu sei, faz parte da arte ser rei. A viola é a mãe das violarias. Por exemplo, o violão é o aumentativo de viola, né? Então o cavaquinho, esses instrumentos todos são filhos da viola. Como ela é artesanal, ela é pertencente a essa cultura do isolamento brasileiro, das populações agrárias, ela vai se adaptando até na forma. Então a gente tem uma viola mais largona no Nordeste do Brasil, a gente tem aquela viola cinturadinha, que é a viola caipira. Você tem a viola pantaneira, chamada viola de coxo, porque ela é feita, ela é escavada como se fosse um coxo. Você tem viola feita com a caixa de ressonância de tatu. As cordas eram feitas com tripa de macaco ou língua de tamanduá. As primeiras fábricas de viola, comerciais, mesmo industriais, são razoavelmente recentes. Foi feita por uma família de violeiros, que é a família do Vieira, Vieirinha, Liu e Léo, Zico e Zeca, que são todos primos entre si, irmãos. Por quê? Porque tem necessidade desse instrumento.
Esse instrumento é uma necessidade do coração das gentes, do coração das pessoas, né? Então vão surgindo espontaneamente viola de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque emerge de baixo para cima, não é de cima para baixo. Você não aprende na universidade. Porque na música caipira, a melodia não é tão importante quanto a letra. As pessoas são preocupadas com a história que está se contando e como se conta essa história, muito mais do que com a melodia. E a música caipira, ela é mais poemática. Mas não preciso de trono, de cetro e coroa para ser o dono desse tal reinado. Só o ponteado, a minha voz, meu canto, em forma de manto veste a realeza, faz a majestade, a viola é princesa e é minha metade. Paixão na lida da vida é canção. Um tema recorrente na música caipira é o sentimento de perda. Perda da mulher amada. Ou porque ela é filha do fazendeiro e o amante, o namorado é pobre, ou porque ela morreu, ou porque ela foi com outro, ou porque ela é de um outro estamento social. Quer dizer, a mulher é impossível. E esse é um tema também recorrente na história da literatura universal. O que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. É um sentimento de perda, e talvez esse sentimento de perda tenha como raiz a perda da terra, que se expressa na mulher. A terra é a geratriz universal, é a mãe universal, né? E essa figura se torna física numa forma feminina. Na mitologia também. Vai comer, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. O homem do campo, ele tem uma relação muito diferente do homem da cidade. No campo, a terra é uma imensidão, né? A terra se une com os espaços de imensidão, por exemplo, o céu. Urano e a terra é a Gaia, e dessa fecundação do Deus por meio da chuva sobre a terra, desse casamento cósmico é que nasce toda a espécie de vida. Os direitos do velho povo são as chances que a vida dá dele ser um João de barro e cantar feito um sabiá, de ser livre com seu trabalho. O sistema econômico predatório foi politicamente alicerçando suas regras e impôs uma outra ordem social. Para o homem do campo, a terra é viva, é a mãe de tudo, como o céu é o pai de tudo. Desta fecundação cósmica floresce toda a espécie de vida.
O mito agrário da terra-mãe encerra uma sabedoria que ultrapassa a ideia de produção e consumo. O lavrador guarda um sentimento de enlevo, pois colabora na obra da natureza. Para ele, a terra é sagrada. Simbolicamente, o solo é a carne da terra-mãe, as pedras, seus ossos, a vegetação, seus cabelos. Os lavradores de hoje vão e voltam da cidade ao campo. Seu cotidiano é o caminhão e o trabalho na paisagem monótona dos canaviais. Ressentem todos os dias a nostalgia do tempo em que moravam na roça. E essa nostalgia acaba aparecendo até nas mínimas atitudes de suas vivências. A perda da terra, a perda da mãe, é uma coisa muito importante. Então é o indígena que foi expropriado da mãe terra. É o africano que deixou a sua terra, os seus amigos, deixou tudo. E aqui ele se encontra escravizado no nosso país. E também o português desterrado, né? E que está num lugar completamente distante, culturas milenarmente sedimentadas, mas que são obrigadas a se darem as mãos para sobreviverem, mas sempre lá no fundo uma coisa foi embora, que é a Mãe Terra. Meu amigo, entre e olhe essa casa empoeirada. Eu já não aguento mais ver tanta coisa abandonada. Até mesmo a samambaia pendurada na parede. Sente falta de carinho de alguém pra matar-lhe a sede. Mas eu também sinto falta de abraço e calor. A samambaia está murchando, eu morrendo de amor. Eu bem sei que adivinhava quando às vezes eu te chamava de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, Vance é a mais formosa das caboclas do sertão. Eu passei na sua terra, já era de madrugada, as luzes da sua rua estavam quase apagadas. Fiquei horas recordando a nossa vida passada, o tempo do nosso amor que se acabou tudo em nada. Seu moço, lá na roça ainda existe um ranchinho muito triste, porque não tem morador. Um dia um lavrador cheio de filho deixou a roça de milho, pra cidade se mudou. Pensando ser feliz mais que na roça, deixou a sua paioça pra morar no arranha-céu. Mas tudo não passou de um sonho antigo. Hoje sem lar, sem abrigo, desempenha o seu papel. E a morena tem saudade da viola, e o caboclo tem saudade do sertão. E a morena tem saudade da viola, e o caboclo tem saudade do sertão. Então o homem do campo que assiste a esse espetáculo mítico
ele assiste com o pé no chão. É diferente daquele que vive sobre o asfalto e que pensa na terra pelo valor de mercado. Ele pensa na terra pelo valor do metro quadrado. Então são duas maneiras quase que opostas de se sentir existencialmente no mundo, não é? Na relação, no lugar onde ele está. E hoje, sem terra e sem moradia, vive na periferia, solitário sem razão. E agora nem João e nem Maria são revoltas todo dia na procura do seu chão. E aquele rancho triste lá no mato espera seu filho nato pra de novo ser feliz. A volta pro sertão de um sertanejo é maior que um desejo, é viver e ser feliz. E a morena tem saudade da viola, e o caboclo tem saudade do sertão. E a morena tem saudade da viola, e o caboclo tem saudade do sertão. Todo mundo. E a morena tem saudade da viola, e o caboclo tem saudade. Entre tantas composições maravilhosas, eu citaria também a Cabocla Teresa, né? Que é uma moda de quase 70 anos e que em vários lugares do nosso país você encontra pessoas que quando toca sabe de cor essa toada e chama toada histórica. Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo para a morde de 2 estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvindo gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Vancê, Teresa, descansa, jurei de fazer vingança pra morde de nosso amor. Pela resta da janela, pulou uma luzinha amarela de um lampião apagando. Eu vi uma cabocla no chão, o cabra tinha na mão uma arma lumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tá. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topemos um cabra assustado que, chamando nós para um lado, a sua história contou. É interessante isso que fez o João Pacífico, chamar de toada histórica, porque realmente pode não ser a história factual, a história que aconteceu, mas, como dizia o Aristóteles, a arte é o que poderia acontecer, né? E aí, sempre nessas toadas históricas tem uma parte declamada, que diz, que para mostrar, não, isto é verdade, porque eu ainda não estou cantando, né? E aí depois o cantador contando. E é uma verdade da cultura, né? É o sujeito que matou a mulher dele e ele está contando para o delegado o que aconteceu. Como quem diz, olha, doutor, termina assim, né? Essa é a minha história, doutor, né? E ele conta com o consenso coletivo, com a aprovação plenária, né? É como quem diz, eu estou contando para o delegado, mas você não acha, você que está me vendo, você que está me ouvindo, você não acha que eu tive razão? Né? Então é a história de um crime, né? E é um crime perdoado, embora ilegal, né? É um crime, mas ele é perdoado pelo consenso coletivo. Todo mundo fica quieto e fala, ninguém sai metendo a boca, entendeu? Embora seja politicamente incorreto, seja tudo, né? Mas são aquelas coisas que, mesmo que ilegais, são culturalmente legítimas. Até eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar, no alto
luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca ir se esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz, mas a Teresa doutor, felicidade não quis. Pus meu sonho nesse olhar, paguei caro meu amor, pra morte de outro acabou. Meu rancho ela abandonou, senti meu sangue ferver, jurei a Teresa matar. O meu alazão arriei e ela fui procurar. Agora já me vinguei, é esse o fim de um amor. Essa cabocla eu matei, é a minha história, doutor. É o sentimento de perda, e que não é uma coisa puramente brasileira, mas nós somos brasileiros a expressão mais profunda desse sentimento de perda de terras. E aí, expressando na figura da mulher, as pessoas podem usar sem muito rigor crítico de antropologia, de sociologia e mesmo de estética, né? Como música, dor de corno, essas coisas assim, realmente muito rasas, muito baixas, né? E que realmente necessitariam de uma reflexão mais profunda a respeito. E a moda caipira reflete bem esse amor das populações rurais, ou esse amor que nós mantemos, porque nós viemos também a partir da década de 1940, de lá para cá, quando se agravou a questão do êxodo rural, né? Isso é atávico, isso está dentro de nós, esse amor à terra. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra partar bezerro e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e as traias que o papai usava. De manhã eu ia no paiol e uma espiga de milho eu pegava. Debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntava. O mundo rural, ele é tradicionalmente marcado pela questão do isolamento. Então quem faz o transporte da notícia, o transporte da arte, o transporte da música, enfim, aquele que fala em primeira pessoa é o boiadeiro. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Quer dizer, quem está falando isso em primeira pessoa é o boiadeiro. Quer dizer, ele é ao mesmo tempo um trovador, um menestrel,
como os menestréis medievais, ele também é um jornalista, ele traz a história. Então o boiadeiro é uma figura exponencial. Essa figura mítica é a figura do cantador na moda caipira. Viajando nas estradas, serroia na frente, tocando berrante, chamando a boiada. E Chiquinho sempre do lado, distraindo o gado, tomando cuidado nas encruzilhadas. E nós três vivíamos tocando a boiada. Então, o boiadeiro fazia a transição da cultura, a transição da notícia, a transição das tendências musicais e poéticas, etc. Você tem nas pequenas comunidades, nos bairros rurais, os cantadores, e eles dependiam de que os boiadeiros trouxessem as novidades às músicas. O lazer, né, o lúdico das pessoas, das relações entre vizinhos, da relação da parentela, era feita depois do labor na roça, né? As pessoas se encontravam para cantar, para declamar poesia, né? Essa era a diversão. Num domingo de rodeio, Chiquinho bebeu e não me obedeceu, pulou no picadeiro. No lance atirei na rede, a vaca tremeu, mas no fogo que deu matou meu companheiro. Eu fiquei sozinho tocando a boiada. As pessoas da cidade pensam no boi como carne, pensam em açougueiro, açougue, matador, ou então pensam no boi por arroba e essas coisas todas, no preço do mercado. As pessoas do campo pensam de uma maneira diferente. O boi tem uma relação muito íntima. Os bois atendem pelo nome e muitas vezes o boi tem nome de gente. O Manuelzão Nardo, que é o personagem e a pessoa viva do João Guimarães Rosa, ele dizia assim que para um garrote ficaria bem o nome Ana Amélia, né? E o garrote atende por Ana Amélia e não tem os problemas que nós temos de gênero e etc. Ou seja, o boi não é machão. Sozinho, tocando a boiada, eu fiquei sozinho. No escurão da caverna são olhos avermelhados, pré-histórico deitados, investindo, bois pensativos, tantos bois sacramentados. Nuns lugares adorados, noutros lavram no arrasto do arado. E nos eitos desta vida, boi pasteja e boiadeiro queima o alho. O meu peito é um curral, o coração é um boi de gado. E cansado pelos anos, caminha descompassado. Saudade a carga pesada que o coração vai levando. O chicote da lembrança, pra carregar a esperança, vai batendo e marcha. Boi é a parte humana do caboclo. A ela recorre quando se lhe fenece a alma, nos forrobodós e encrencas, só de gente só. No boi, põe cangalha, ferrolhos na chincha e lhe furam as ventas, penitentes por ser indócil. É legislação de humano de pedra, desalmado. Bois sorriem de gente como a moça da pintura. Há os de estimação, os enlevados, os molecotes, os que bafejam na manjedoura. Tem boi guacho, enjeitado de pequeno pela mãe, o mocho abestado nas touradas de circo e os barbatões de veneta, macambúzios,
boi de lua. Fazem o que lhe dão na telha. Um desses tem por nome Soberano. Já lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo ruão. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano. No meio tinha um boi preto por nome de Soberano. Mas o boi também ele é importante porque na moda caipira ele é alçado à dimensão do herói. É o herói boi. Então nós temos o boi cigano, o boi canindé, o boi gigante, o boi vermelhinho, o boi neguinho, o boi veludo, o boi palácio. E nós temos também o boi soberano, que aliás eu dedico esse meu livro ao boi soberano. É uma das pessoas a quem eu dedico. A boiada estourou, ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente, o soberano. Seu Isaltino, autor do Boi Soberano, o autor da letra, a gente ouve essas músicas que são clássicas dentro da música popular brasileira, que todo mundo conhece. São pessoas autodidatas, são autores que aprendem na pura oralidade, na transmissão de avô para pai, de pai para filho, não é? Transmite um tipo de verso, transmite uma cadência de verso, um ritmo, um tipo de estrofe, e isto vem e fica impregnado nas pessoas. Então, naturalmente, elas se comunicam dessa maneira, que seria o verso em redondilha maior. Seria a redondilha, o verso de 8 sílabas métricas, né? Com acentos geralmente na sílaba ímpar, não é? Então o acento vai ser na sétima. Só que esses autores do povo, que são puramente auditivos e, portanto, sensoriais, eles trazem isso automaticamente, atavicamente. Só que isto é muito mais sofisticado quando você pensa que é dentro de uma cadência rítmica e dentro de uma estrofação e dentro de um tipo de verso, né? de uma quadra ou de um sexteto. O sexteto o caipira chama de verso e meio, porque para ele um verso já é uma quadrinha. Então um verso e meio é um sexteto, e o verso dobrado é a estrofe de 8 versos. Mas então eles não têm nenhum conhecimento teórico e fazem aquilo de uma maneira espetacular. Castro Alves fazia isso, Tiago Gonçalves Dias também, né? Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, né? A canção do exílio, né? O poema é absolutamente, não é, eu ia falar muito parecido, mas é absolutamente igual de um poeta autodidata caipira. O mais bonito disso é que quando você pega uma moda de viola como essa, muita gente pouco informada fala assim: nossa, esse autor, às vezes um sujeito semi-alfabetizado é o autor, ou não alfabetizado é o autor. Esse autor é bom porque ele escreve igual o Gonçalves Dias. E é o contrário. O Gonçalves Dias é que escreve igual a ele. O Gonçalves Dias é que foi aprender com ele na linguagem do povo, né? Pega o Para Todos, essa música iluminada do Chico Buarque de Holanda, que ele fala assim: o meu pai era paulista. Olha, ele vai falar do sincretismo cultural brasileiro, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Aí ele vai dizer: foi Antônio Brasileiro que soprou essa toada que enchi de redondilhas para seguir minha
jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilha. Está vendo? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Agora o Chico é um sujeito erudito, filho do Sérgio Buarque de Holanda, que teve uma formação sedimentada, né? E ele foi aprender na língua errada do povo, na língua certa do povo, porque é ele que fala gostoso o português do Brasil. Você me chama tropeiro, eu não sou tropeiro não, sou arrieiro da tropa Marcolim, o tropeiro é meu patrão. Caipira é o que nasce na região caipira, que por sinal é a região mais populosa do Brasil e mais rica também do Brasil. Que seria assim, o estado de São Paulo, o interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Goiás é uma região muito grande, né? Esse é o caipira, que é uma face negada na nossa cultura por uma série de contingências, de uma série de acontecimentos. As pessoas ficam um pouco envergonhadas de se dizerem caipiras. É de sonho e de pó, um destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira e giló, dessa vida comprida só. Sou caipira, pirapora, nossa. O caipira pode ser uma pessoa analfabeta, pode ser uma pessoa com baixa escolaridade, pode ser um analfabeto funcional, ou pode ser um montador de avião em São José dos Campos. Sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Na segunda metade do século XIX, houve um pesquisador na área de botânica francês chamado Saint-Hilaire, e ele escreveu um livro chamado Viagens à Província de São Paulo, em que ele pega do Triângulo Mineiro, atravessa o estado até na região de Sorocaba, mais ou menos. Ele fez 2 viagens. E ele é um pesquisador, em primeiro lugar, estrangeiro, do velho mundo. E aqui é um mundo adolescente. E naquela época era pré-adolescente, século XIX, né? Então ele descreve o habitante nativo como um sujeito afásico, ou seja, que não falava praticamente nada. Ele vestia um camisolão, ele se sentava de cócoras na sala para comer e comia com a mão e acendia uma fogueira no meio da sala. Essa visão é uma visão mais ou menos torpe, cheia de preconceitos do caipira. O homem pra ser bem homem, 4 coisas de saber: jogar e tocar viola, roubar moça e saber ler. 3 coisas eu aprendi, uma não pude aprender: toco viola e jogo truque, roubo moça e não sei ler. Depois, o Monteiro Lobato, quando escreveu Urupês, que ele estava muito bravo com uns caboclos lá que botavam fogo nas propriedades no entorno da fazenda dele. E o fogo invadia, e você sabe que o fogo vai matando tudo, né? Esse é um costume caipira, hein? A derrubada secou, eu botei fogo e queimou, no céu trovejou e choveu, plantei a semente e nasceu. A derrubada secou, eu botei fogo e queimou,
No céu trovejou e choveu, plantei a semente e nasceu. Então ele criou o personagem Jeca Tatu, né, que era um sujeito enfermo, preguiçoso, indolente, com todos os defeitos possíveis, né, para falar, esse aí é o caipira, esse aí. E isso tudo depois, com esse marketing, né, foi utilizado por um laboratório de fortificante, o mesmo laboratório que fazia vermífugo, né? E foi criado o Jeca Tatu e o almanaque do Jeca Tatuzinho, que algumas tiragens eram maiores que a população do Brasil. E depois o Mazzaropi fez o filme Tristeza do Jeca, que tem inclusive a música do Angelino de Oliveira. Esse verso tão singelo, minha bela, meu amor, pra vocês quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabiá que quando canta só tristeza desde o galho onde ele tá. E aí, a imagem do caipira fica entremeada com essa coisa negativa do caipira indolente, o caipira que ele é meio malandro, ele engana as autoridades, né? Ele engana o padre e etc., mas ele é um frouxo, ele é um sujeito completamente esquisito. E então colou a imagem do habitante da nossa região, caipira, colou a imagem do Jeca Tatu, que não é o Jeca do Angelino Oliveira. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. O Jeca do Angelino Oliveira é um sujeito ensimesmado, é um sujeito compenetrado, é um sujeito interiorizado, é um sujeito que a relação que ele tem com a natureza é uma relação quase que divina, que é uma característica do caipira, né? É uma relação quase que divina, ele cuida da natureza, ele não é um predador, né? Então ele vê as coisas com sentimento de tristeza, que é uma tristeza atávica da cultura brasileira, é a tristeza do português desterrado, do português sentindo saudade dos seus amigos, dos seus familiares, do indígena escravizado, do indígena pária, né, que acabou se transformando, e do africano escravizado e desterrado e numa condição subhumana. Essa é a base do sincretismo étnico e cultural brasileiro. Eu nasci naquela serra, no ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. As tristezas do Jeca é o cantador contando para a mulher amada as suas tristezas diante do mundo, como ele é pequeno diante da natureza, né? Então é uma tristeza que no fundo é também o seu motivo de alegria, porque ele se sente fortificado, ele se sente um ser. Cada quadra representa uma saudade. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar. Pois o Jeca
Além do Angelino Oliveira, há artistas, compositores, poetas, cantores importantes para a cultura brasileira, para a música popular brasileira e especificamente da música caipira. Por exemplo, Cornélio Pires, que era um jornalista, um escritor, compositor, grande conferencista. Ele mandou gravar 52 discos de música caipira, que são os primeiros 52 discos independentes da música popular brasileira. Chamava Série Vermelha Cornélio Pires. 52 discos com a turma caipira Cornélio Pires. E ao final das suas palestras ele vendia de mão em mão. Foram gravados pelo selo Columbia, mas eram financiados por ele e ele vendia. E saía com duplas de violeiros, dando palestra pelo estado de São Paulo e por todo esse Brasil. Para você ter uma ideia de como isso era importante, olha o que fala o Jornal Diário de São Paulo em 1929. Diz assim: o cine paulistano tem sido o ponto de diversão preferido pela alta sociedade paulistana. Grande interesse pelas observações e demonstrações folclóricas ali realizadas pelo escritor Cornélio Pires, auxiliado pelo seu adestrado conjunto de violeiros. Os números do programa têm agradado tanto que todas as noites os violeiros são forçados a atender pedidos da plateia. Olha que coisa importante isto em 1929, no momento em que explodia também a valorização do povo explorado, do povo desconhecido que não comparecia na nossa literatura e na nossa música em geral. Não é? Por quê? Porque lá no Nordeste, e na década de 30, começam a surgir Graciliano Ramos, começa a surgir Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né, que fizeram uma espécie de ciclo nordestino do homem subjugado, do homem do povo. Então a gente vai ter Cangaceiro, Menino de Engenho, toda essa literatura que encantou o mundo na música, na literatura, no cinema brasileiro. A obra do Cornélio Pires se encaixa nesse contexto de valorização da nossa cultura nacional de raízes, da nossa cultura tradicional mais autêntica, porque ali é que fala a voz do povo. Tião, vamos cantar uma coisa aqui? Vamos. A primeira moda de viola gravada, né? Por Cornélio Pires. É Jorginho do Sertão. O Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. Logo veio seu patrão, cheio de contentamento. Tenho 3 filhas solteiras e lhe ofereço um casamento. Cornélio Pires, ao gravar os seus 52 discos de música caipira, em 1929, ele é importante também porque nós não podemos esquecer que as modas de viola às vezes duravam 1h30, 2 horas, quando eram apresentadas nas funções, nos pagodes, lá nos ambientes rurais. Né, que às vezes duravam a noite inteira porque eram divididos em capítulos. No meio havia o baile. E essas músicas, esses romances, tiveram que ser reformulados porque duravam 1h30, 2 horas e tinham que ser compartimentadas em 3 minutos, 3 minutos e meio, no máximo 4 minutos, que é a duração de um disco de 78 rotações. Ficou conhecido como grande reformulador de músicas caipiras tradicionais para músicas gravadas em disco, o famoso poeta Ted Vieira. Ele era poeta desde os 6 anos de idade. Se transformou num dos maiores compositores de música caipira tradicional, além de ter sido lanterninha de cinema e soldado da Força Pública do Estado de São Paulo. Num bar de Ribeirão Preto vi com meus olhos essa passagem, quando o champanhe corria rodo no alto meio da granfinagem. Nisso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem, pediu uma pinga para o garçom
que era pra rebater a friagem. Levantou a almofadinha, disse pro dono: tenho uma fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar desse vem pôr os pés. Vou roubar numa casada que eu já tinha combinado. Eu adorava o Vieira e Vieirinha, adorava e adoro, mas eles já faleceram. Né? Para mim eram dois gentlemen, sabe? Eram duas pessoas finíssimas, de uma delicadeza, de uma sensibilidade, pessoas humildes no sentido de humus, pessoas que sabe, fortalecem as outras pessoas. Eu realmente tinha uma simpatia e uma amizade muito grande pelo Vieira e Vieirinha. Vou levar na minha joia que é pra você vender na estrada. Outro poeta importante, outro músico importante foi Raul Torres, o Bico Doce. Bom de bico em matéria de música caipira. O Raul Torres foi muito importante e eu digo por dois tipos de duplas que ele fez. Uma com o famoso Florencio, né? da famosa Viola Vermelha, Torres e Florencio. Né? Raul Torres é autor de modas como a moda da mula preta, cavalo zaino, boiada cuiabana e uma joia da música popular brasileira, que é Coxa de Retalhos. Aquela coxa de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada, serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela coxa de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu has de lembrar da coxa e também de mim. Nós não falamos das mulheres. É até mais ou menos raro a presença da mulher na moda caipira tradicional, porque a mulher não tinha o espaço, não podia praticamente sair de casa, né? Virar artista, né? Então imagina sair aí pelo sertão afora, viajando, cantando em quermesse, em circos, em praças públicas. A mulher não tinha essa primazia, esse direito. Né? Mas essa voz feminina é importante porque na música caipira, como na música popular brasileira, tudo começa com o canto religioso, o canto coral, que pressupõe uma voz aguda, que é a voz feminina, quase soprano. Né? Essa voz é substituída por um homem. Uma das duplas mais importantes da história com a participação da mulher são as Galvão, porque elas viajavam por esse interior afora, cantando em circos, cantando em quermesses, cantando em praça pública, cantando em inaugurações, em discursos de político. O Vieira, da dupla Vieira e Vieirinha, me contou que às vezes elas iam dormindo no banco de trás do carro, quando eles saíam por aí, se apresentando quase que amadoristicamente, né, cantando, atendendo a voz do coração. A vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu has de lembrar da coxa e também de mim.
também um fato que é interessante, porque a mulher era praticamente proibida, a não ser que ela cantasse com o marido ou o irmão. Então a gente tem o aparecimento dos duos, né? Então, duo glacial. Um carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão. Suas grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do sertão. E o marido, no caso, por exemplo, da dupla Cascatinha, né, que a partir da década de 50 se transforma num dos maiores sucessos da música caipira de todos os tempos e da música popular brasileira, né? Quem não conhece Índia e Meu Primeiro Amor, cantado nas vozes, em todas as vozes brasileiras, sejam do campo, sejam da cidade. Índia, seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite verão pleno, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tem o cheiro da vem que eu quero todo meu grande amor. Paineira velha abandonada lá na estrada do meu sertão, tem uma história do meu passado que está guardada no coração. Te conheci, era pequena, em meio ao mato onde nasceu. Todas as tardes eu te regava, e assim depressa você cresceu. Ó felicidade, tão pouco tempo que você durou. De manhãzinha, quando o galo canta, eu me levanto para ir pra roça. Inchada ao lombo, vou lá pro café. Deixo Rosinha cuidando da choça. Vou capinar aquele mato duro que está matando a minha lavoura. E bem baixinho, mas com devoção, eu vou rezando a minha oração. Meu Deus, não mande a geada, não. Meu Deus, não mande a geada.
Inesita Barroso, então, nem se fala, porque é uma pessoa que, além de ter o programa Viola, Minha Viola, né, há tantos anos, continua na esteira do Cornélio Pires, dando conferência por esse Brasil afora e difundindo a música tradicional caipira, a música tradicional dessa vasta região do Brasil, que é a região caipira. Eu tenho uma mula preta, tem 7 palmos de altura. Ai, 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 a mula é descanelada, tem uma linda figura. Entrou um velho se faceirando, levou um tranco e foi campeteando. Beijou uma véia e saiu bufando, sentou do lado e agarrou a suando. Pra mod o vizinho tá catingando, com a marvada pinga é que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já dou meu taio, pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar é que eu dou trabalho. Foi lá. Uma personalidade feminina, culta. O lugar onde ela vivia era um lugar de encontro de poetas, etc. E que tem esse programa maravilhoso que é o Viola, Minha Viola, né? Há 30 anos, resistindo, né? E que tem o seu público fiel, tanto no auditório, porque quem se acostumou a ver Viola, Minha Viola, às vezes vê as mesmas pessoas lá no auditório, que elas representam as mesmas pessoas que assistem ao programa em casa. E isso é uma coisa transformadora, porque à medida em que ela estimula a valorização das tradições dentro do ambiente familiar, né, não é só caipira, porque as pessoas vão sentir, as raízes são as mesmas, o que muda é a fisionomia, o que muda é o jeito de cantar, né, num país tão de dimensões continentais como o nosso, as diferenças regionais são muito grandes, né? Quantos Brasis há dentro do nosso Brasil? E a Inesita Barroso é a intérprete, o programa dela, Viola, Minha Viola, é intérprete. E é bacana, porque viola não é só caipira. Viola está espalhada por todo o território nacional e por toda a América do Sul e por toda a América Latina. Foi numa leva que acabou Maringá, ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater em outro lugar. Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. O programa da Inesita, o Viola, Minha Viola, ele teve um papel importante como resistência, um papel de resistência, de se afincar à terra e se grudar a ela no momento das transformações, assim, como quem diz para nós, sejamos brasileiros, sejamos caipiras, até o tanto que nós podemos resistir. A música caipira de raízes, ela
ela é, digamos assim, imortal. Por quê? Porque ela representa as nossas raízes. Ela representa a cultura sobre a qual a nossa cultura odierna, a nossa cultura contemporânea se assentou. É o alicerce. Uma casa sem alicerce não existe. E a Inesita Barroso, nesses 30 anos da viola, Minha Viola, sedimentou com concreto armado, com ferro, né, com as coisas mais poderosas do ponto de vista de resistir ao tempo, sedimentou esses códigos míticos dos nossos valores tradicionais. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Da sua luzinha verde azulada que iluminava a minha janela, do almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada. Saudoso Cornélio Pires, ela não esquece não, e por isso regravou o Jorginho do Sertão. Inesita não esquece dos poetas seresteiros, está sempre relembrando todos os velhos violeiros. Peço licença pra contar a minha história, para isso solicito um momento de atenção. Vai à tarde no sertão, logo à noite vai chegar. Como é bonito a minha vida lá na roça. Que conheci, eras pequena, em meio ao mato onde nasceu. Tomara que seja verdade, que exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor. Rio Araguaia, no chão de Goiás, tua gente amiga, esquecerei jamais. Entra na roda morena, dá volta no salão, mexe com meu coração, que não para de tocar. E toca, toca, com a batida do mocho repicada no ganza. Ao som da viola que é de coxo, que é do mocho, que é de coxo, que nasceu pra raciar. Meu pagode é um talismã que tem força infinita. Atrai para meu caminho dinheiro e mulher bonita. Joguei a tarrafa nada, vejam só que eu ganhei. Foi grande a minha surpresa, quase não acreditei. E os lábios cor de cereja, seu rosto tinha a beleza de uma tarde sertaneja. O veneno sai da boca desses bichos venenosos. Tô feliz, Jesus Cristo me ajudou. Ontem no romper da aurora, a minha mulher foi embora, até agora não voltou. Por ciúme vive a me dizer pra eu escolher com quem vou ficar. Rapaziada do meu bairro, todos eles estão queixosos, vivem reclamando a vida, que amor está custoso. Tem amor que é um mistério na vida da gente.
Mistério é sempre mistério, só quem ama sente. Com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Quando a comitiva esperança chega, já começa a festança através do Rio Negro, minha Colômbia e Paiaguá. 2 com 2 é 4, passa Moringato. 2 com 2 é 4, passa Moringato. 4 com 2 é 6, a Moringato passou Davi. A embalar milhões chininhos, a relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas nas encostas dos caminhos. Meu avô tocou viola, o meu pai é sertanejo. Fui crescendo com a viola, sendo aluno dessa escola, sou feliz agora mesmo. Eu colhi felicidade. Na década de 60 e começo de 70, você tem o aparecimento de uma coisa diferente. Por exemplo, eu me lembro, um dos primeiros discos do milionário Zé Rico eram os dois numa moto, de óculos. Quer dizer, ele saiu definitivamente da roça, do cavalo, e ele aparece no cavalo de aço, cavalo, não é? A gasolina, não é? Ali mostra bem uma mudança, né? Que você tem os modelos passados, né? E tem até o filme do Nelson Pereira dos Santos, A Estrada da Vida, também, que vai mostrar essa transposição do campo para a cidade, né? Do campo, onde ele se realiza na presença dos seus iguais, e para a cidade, onde ele se comunica através do disco, através do rádio e depois da televisão e etc. É uma comunicação à distância, é uma telecomunicação. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Levantei-me um dia bem cedo pra ver lá na praia minha namorada. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho na areia molhada. Se um dia chover, mulher, vai ser uma boa. Tomara que lá em casa vire lagoa. Tapera de beira de estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada, por isso ficou deserta. Siriema do cerrado, a pisar o chão molhado, do orvalho que caiu. Depois da curva da estrada tem um pé de araçá. Sinto vir água nos olhos toda vez que passo lá. Sinto o coração flechado, cercado de solidão.
verso que deve ser doce, a fruta do coração. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Agora tem aceitado, já tem entrado essas duplas novas, que é também uma coisa de resistência, é também um movimento de resistência, mas de resistência de uma segunda geração ou de uma terceira geração da música caipira. Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de guatambu, era de cana caiana. Ajuda meu companheiro cantar as coisas que o mundo tem. No mundo tem coisas certas, coisas erradas existe também. Um carro velho parado debaixo de uma figueira. Seu transporte foi pesado sobre as rodas de madeira. Segunda-feira de tarde, tava caindo garoa. Cheguei na beira do rio, peguei a velha canoa e a canoa foi rodando. Ai, ai, eu fui sentado na proa. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor faça parada na Casa Branca da Serra. É legítimo que o artista busque, se aproprie dos meios citadinos, né, dos meios urbanos, porque ninguém pode, a história se transforma. Tem gente que, por preconceito, acha que o artista lá do campo, ele deve continuar sempre no campo, imitando a si mesmo no passado, porque aí ele mostra que ele é legítimo. E é claro que se ele é uma imitação dele mesmo, ele não é legítimo. Ai, caminheiro, leva esse recado meu. Se legitima à medida em que ele vive par e passo com a história, com a transformação que acontece no lugar onde ele está e no país onde ele está. E é claro que ele também tem que se apropriar dos meios eletrônicos, dos meios todos. Pensar o contrário disso é preconceito. Meu cachorro campeiro, meu galo índio brigador, minha velha espingarda e o violão chorador. Oi, caminheiro, me faça esse favor. Eu acho que isso se explica por esse veio saudosista nosso, né? De você ter o passado como o relicário, né? Uma coisa meio proustiana, né? A procura do tempo perdido. E não é o tempo perdido, é a vida passando, não é? Mas isso também eu acho que é um mito, né, da nossa natureza, né? Valorizarmos o passado como uma coisa que não volta mais e o presente é uma coisa negativa. Ocupar, se Deus quiser, esse ano eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá. Mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá.
avisar. Oh, caminheiro, não esqueça de avisar. Não esqueça de avisar. Não esqueça de avisar. A música caipira contemporânea, ou a pseudo-música caipira, ou o sertanejo universitário que estão falando por aí, né? Ou a jovem música sertaneja, né? Primeiro, eu acho que existe um preconceito muito grande contra essas expressões que se ela já conta com o consenso geral, com o gosto de todo mundo, não sou eu que estou certo e o resto do mundo é que está errado. Essa moda é travestida, ela tem um outro jeito. Por quê? Porque ela se desenraizou como o seu próprio cantador. Né? Ele saiu do ambiente do campo e foi atraído para o mundo da cidade, né? onde ele se realiza. Então ele tem que buscar um outro modelo. Então, por exemplo, ele pega o modelo da música country norte-americana e outros modelos da Jovem Guarda e etc. Então você tem um fundinho do caipira tradicional, né? E outros modelos. Mas isso não é diferente no âmbito geral da música popular brasileira contemporânea, essa de massa mesmo, essa da indústria cultural, essa da televisão, do CD, que já está desaparecendo, mas da internet e etc. Não é muito diferente. O problema é o preconceito que nós temos. Agora, mesmo assim, nessa chamada jovem música sertaneja, você encontra músicas muito bonitas que estão acima da média das músicas que são veiculadas normalmente nos programas de auditório por aí. Fio de cabelo no meu paletó. Existem aqueles artistas que são desenraizados. Então, vamos dizer assim, lá na década de 60, o Milionários é Rico, mas vários outros, né? E aqueles com, digamos assim, um extrato mais erudito, que aí é a perfeita união da nossa tradição agrária, agropastoril, e hoje a nossa realidade urbana. É junto, é braço, é cotovelo, cara, cabeça, cabelo, chambari fora da pá. E dá seu cabelo, deu farinha, seu cabelo, deu fubá. E eu disse, é dedemão, é junto, é braço, é cotovelo, cara, cabeça, cabelo, chambari fora da pá. Mas, ô Maria, ô Maria, eu não sou solteiro, não posso casar. Eu não sou solteiro, não posso casar. O senhor vai sozinho de tudo? Quer dizer, o senhor, mas a sua violinha. Vai ouvindo. E vai, se achegue ali, se achegue na igreja. Larga a viola numa moita ali do lado da igreja e vai chegando perto. Nessas igrejas do interior costuma ter sempre uns buracos na parede, que é a moda do povo que fica lá dentro respirar, não é mesmo? Então o senhor soca o braço lá dentro e começa a gritar, tô pra dentro do senhor mesmo, o nome do tal violeiro que é pra tocar daquele modo, só mesmo tendo feito o pacto com o diabo. Grita o nome do tal e grita. Ó Senhor, dono da casa, abre a porta e deixa entrar. Ai,
essas bandeiras sagradas vieram aqui lhe visitar. Na tradição estão as nossas... a possibilidade de nós termos até a intuição do que seja o futuro. Então é importante que nós tenhamos uma cultura sedimentada no nosso passado, que o passado não seja varrido da nossa vida, né? Agora, nós estamos diante de um presente, e um presente que se transformou no nosso país para melhor, em todos os sentidos. Fala alto, viola! Esse pagode desabafo por esse chão. É possível você ter uma produção autenticamente brasileira, cravada nas nossas tradições e, ao mesmo tempo, vivendo em tranquilidade com aquilo que nos oferece o mundo presente. Isto é legítimo e a gente continua vendo artistas da moda caipira fazendo essa interligação, transitando por essa ponte do passado em relação ao presente. Mas é o tempo que vai dizer. O tempo que é o maior crítico de arte e de cultura e de antropologia e dos costumes que existe. É ele que vai dizer. Se passar por esse filtro, era bom ou é bom, e etc. Se não passar, valeu a experiência, né? Um jeito diferente de toda a gente que vivia no sertão. Tinha o cheiro especial do sabugueiro, tinha o corpo bem faceiro e os cabelos de algodão. Deixa eu me apresentar, com licença eu quero entrar. Não me aborreço, mas com você, com certeza. A lua tá cheia, com certeza. A lua tá cheia, com certeza. A lua tá cheia. Estamos sentados na praça fazendo fumaça, sorrindo de graça, me passa cachaça. E daí que é cedo eu quero meu brinquedo, não tem bicharedo que me meta medo. Só estamos zanzando eu e ela proseando, falando, 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 clareando a ideia, o que der na
na telha, vê se não pentelha, zum zum de abelha, se espanta com fogo. Hoje eu abro o jogo, cururu ando na fogo, que um dia nos longos se morga na rede. E não tem parede que pare a idade, não tem vaidade que mude esse assunto. Os dias são lentos, outros de defunto, e todo mundo junto, bambeando na beira, pulando a fogueira. Agora vamos ver se aquilo fala ao coração das pessoas. Se aquilo fala ao ser, né? Se falar ao ser, vai persistir. Porque em arte é assim. Quando você tira tudo, se ficar a natureza humana, se ficar o ser humano, isto é uma coisa artística. Já vai bem longe esse tempo, eu sei. Tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia distante o som daquele triste berrante de um boiadeiro a lidar. E eu ficava ali na beira da estrada, vendo caminhar a boiada até o último boi passar. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado lindo coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Mas sempre foi assim e sempre será. O novo vem, o velho tem que parar. O progresso cobriu a poeira da estrada, e esse tudo que é meu nada, hoje tenho que acatar e chorar. E mesmo tendo 7 carros passando, meus olhos estão enxergando uma boiada passar. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado lindo coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração.